Tudo bom, Regina? Oi, Bernadette. Deixa eu assinar para vocês aqui. E essas coisas do Instagram, eu não consigo mexer com isso direito. Boa tarde, Lazarinha. Oi, Cláudio. Então, vamos aqui começar a nossa leitura, a nossa reflexão do 15º capítulo, e eu aprendi muito, inclusive, lendo esse capítulo, aprendi barbaridade, porque ele vai fazer, talvez não dê hoje para fazer, porque eu vou tentar adiantar um pouco, mas ele vai contar como é que é o ambiente de um cemitério, coisas que eu não me lembrava, inclusive, né? Talvez possamos fazer o introito hoje, mas para nós ganharmos tempo, a gente imagina exatamente a dificuldade, às vezes, que você pode ter ao entrar em determinado cemitério, porque nós estamos falando de um cemitério no interior do Rio de Janeiro, em que se levava uma vida rural, isso já foi contado aqui, e nesse funeral, né, 2 horas antes do sepultamento do corpo de Dimas, né, e ele vai contando aqui exatamente isso, 2 horas antes da organização do cortejo fúnebre, estavam todos eles apóstolos, né? O Jerônimo, o André Luiz, a mãe de Dimas, que estava com ele no colo, em todo aquele ambiente. Lembrando que lá não tem velório, é dentro da casa que estava sendo realmente velado o corpo, dentro de onde ele residia, na residência dele, né? Então, para ir para o cemitério, que eles chamam de Campo Santo, né, sairia de lá em cortejo, andando pelas ruas lá daquela cidade do interior do Rio, para o cemitério. Mas vamos ver antes disso. Na residência de Dimas estavam muitos encarnados e muitas falanges de desencarnados. Então era uma casa em que havia livre trânsito de encarnados e desencarnados. Não tão livre assim, espíritos muito perturbadores, nós vimos lá que houve um cuidado de aquele, se lembra daquele que teria cometido um homicídio, tentou entrar e o Jerônimo afastou de lá. Então, Jerônimo penetrou na casa, encaminhando-se para o recanto onde estava Dimas, porque Dimas, perispiritualmente, estava no colo da sua mãe. O corpo dele está lá no caixão, o perispírito dele está no corpo da mãe ali, naquele momento, no mesmo ambiente, e embora ainda com um traço, ou seja, um laço prateado ligado, o cérebro perispiritual de Dimas e o cérebro físico de um corpo já morto, um cadáver, né? Mas há uma ligação fluídica ainda. E ele vai mostrando, né? Jerônimo penetrou a casa, encaminhou-se ao recanto onde Dimas permanecia abatido, sonolento, no colo da sua mãe. Dimas, liberto, tinha agora o corpo perispiritual mais aprimorado, mais palpável. Para chegar a esse aprimoramento, nós vimos lá que houve uma intervenção magnética em que o André Luiz e o Jerônimo fizeram essa projeção magnética para, aos poucos, retirar molécula a molécula o fluido vital, porque o perispírito se liga ao corpo através do fluido vital. Mas tirando essas concentrações energéticas que foi acumulada na região do abdômen, e na região do peito, entre o epigastro e a garganta, que ele chamou de uma substância leitosa, e que na região da cabeça, quando foi extraído, era uma substância mais brilhante, na realidade era a realidade espiritual, a essência do Dimas, né? Então era uma luz brilhante que acabou assumindo toda aquela substância leitosa e foi formando, mais ou menos parecido com o corpo que o Dimas tinha na carne, o perispírito agora, né, fora do corpo, já em processo de desencarnação. Muito semelhante, né? Ele fala exatamente isso. Mas nesse momento o Dimas está em convalescência, está deitado no colo da sua mãe. Através do cordão fluídico entre o cérebro do cadáver e o cérebro do perispírito, ou seja, o cérebro do morto e o cérebro do Dimas, havia o que ele chama desse fluido vital, esse fluido ainda energético, esse cordão fluídico, né? E Dimas absorvia os princípios vitais restantes do corpo. É muito importante nós prestarmos atenção nessa leitura, desse tal de princípios vitais, do qual ainda havia necessidade do Dimas desencarnado absorver, que eram exatamente os resíduos do corpo físico dele.
Senão, essas energias animalizadas, elas podem ser vampirizadas, e eles fazem, eu conheço informações de que irmãos nossos desencarnados num caminho do mal fazem até contrabando dessas chamadas, esses resíduos animalizados, esses fluidos vitais, para uma vida bem lasciva no mundo espiritual. Eles usam muito essas energias de desencarnados quando não tem todo esse acompanhamento. E a gente vai ver isso no cemitério, inclusive nesse capítulo aqui. Então vejam, o que está acontecendo? Através desse cordão fluídico, entre o cérebro físico de um cadáver e o cérebro do perispírito, né, que é um cérebro vivo, no caso, absorvia esses princípios vitais restantes do corpo. Jerônimo pediu informações à mãe de Dimas, né, que confirmou que naquele instante ele estava bem melhor, podia já romper esse laço definitivamente. Então Jerônimo percebeu o bom resultado da influência restauradora, o que facilitava esse desligamento do último laço, para que Dimas retomasse consciência de si mesmo, já fora do corpo físico. Daí, cortou o laço final e Dimas, agora desencarnado, fazia um esforço muito grande daquele convalescente ao despertar de um longo sono. O arcabouço perispiritual, ou perispirítico, né, nesse momento, recebia as últimas forças do corpo inanimado. E o cadáver absorvia também um tanto de energia do outro, que é do perispírito ainda, que o mantinha sem claras alterações, mantinha só para não haver total desagregação. Uma quantidade mínima de energia para não haver imediata desagregação, porque saindo esse cordão fluídico, ou esse laço prateado, o corpo entra imediatamente em decomposição. Então, para manter as condições mínimas de não decomposição imediata. Por isso que é mantido essa energia mínima para manter, embora sem claras alterações, de um cadáver inerte. O fio prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Então, a importância desse fio prateado, desse laço prateado que liga-nos durante a vida inteira a um corpo físico. Rompendo esse laço é a desencarnação definitiva. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais de quase imediata avançada decomposição. Quando rompeu esse fio prateado, quando Jerônimo fez o rompimento desse fio, aí sim o corpo começou a entrar em imediato processo de decomposição. Ele vai mostrar aqui, nesse capítulo, eu não vou entrar em muitos detalhes, de como é que ele viu o corpo, né? Os micro-organismos ocupando de uma forma voraz, né? Carcomendo aquelas células, todo elemento orgânico, né? Liberando aqueles gases, né? E, enfim, a decomposição dos tecidos, líquidos em geral, aquele apodrecimento do corpo dele no caixão. Os traços fisionômicos também vai mostrar do Dimas bastante alterado, bastante degenerado. As estruturas dos membros, vai mostrando o corpo realmente já depois que rompeu o laço, esse último laço que ligava o Dimas ao corpo, né? Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já inchados e imóveis e tal. Então o corpo agora totalmente desfeito. Em compensação, o Dimas fora do corpo, né, o Dimas espírito, estava despertando. Amparado pela mãe, abriu os olhos quando rompeu esse laço, né, fixou-o em derredor num impulso de criança alarmada e chamou a esposa aflitivamente. Então, nesse momento, ele imaginava que tinha dormido durante um bom tempo e que nesse instante ele estava melhor. Ele achou que ainda estava no corpo físico, porque ele estava bem melhor, já estava agora desencarnado. Então, nesse primeiro momento, esse impulso dele de alarme, como fosse uma criança desesperada, chamando a esposa dele com certa aflição, exatamente com essa sensação, melhorei, agora estou legal. Então, mas ele não tinha noção que já estava fora do corpo físico. Sentia a casa cheia, ele percebia que a casa estava cheia de gente, desejava saber o que estava acontecendo na casa dele, segundo ele vai narrando aqui para nós, e a sua mãe, né, procurou acalmá-lo, esclarecer de uma forma tranquila, como verdadeira mãe, toda mãe é assim, né? Disse para ele: ouça, Dimas, você não faz mais parte do mundo dos encarnados. Eu estou usando palavras minhas, mais ou menos que ela diz para ele: olha, você já não faz mais parte do mundo dos encarnados. Tenha serenidade, confiança, tem que usar a virtude da verdade para ele. Dimas, ele ficou meio apavorado, não dissimulou essa impressão de angústia, né?
fitou a mãe e fitou ao redor dele com certa amargura, espantado, né? Mas só tem que, quando ele escutou aquela voz que ele estava fora do corpo, ele percebeu que era... Deu uma pausada aqui rápido. Você não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que Dimas se abraçasse a velhinha, gritando num misto de júbilo e sofrimento. Mãe, minha mãe, será possível? E a mãe deteve-o ternamente nos braços e falou, escute, meu filho, refreie nesse instante as suas emoções, que isso pode ser para você muito prejudicial. Sustente um equilíbrio, procure se esforçar para se equilibrar diante do fato consumado. Você já não faz mais parte do mundo dos encarnados. Então sustente esse equilíbrio, estamos agora juntos numa outra dimensão, mas uma dimensão melhor, mais leve, mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram, porque foi a primeira preocupação dele, a família, a esposa, ficou desesperado. E de alguma forma isso estava prejudicando muito o processo do desenlace. Isso foi no primeiro impacto. E olha que a desencarnação dele já está durando algumas horas, né? Tudo será remediado como convém no momento oportuno. Não se aprisione no círculo que acabou de deixar. Faça valer a confiança em Deus. Aí ele disse para a mãe dele, ó minha mãe, e a esposa e meus filhos, como é que vão ficar? Dimas, os laços terrenos entre você e eles foram definitivamente interrompidos. Laços físicos foram definitivamente interrompidos. Devolva-os ao Criador, certos que Deus, a quem todos nós pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. A sua mãe apresentou-lhe Jerônimo, naquele momento, que acompanhava aquela cena, também o Jerônimo meio comovido, e apresentou para o Dimas, eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias, porque quem promoveu a desencarnação foi o Jerônimo. Em breve, você partirá em companhia dele buscando socorro de que necessita nesse instante. Embora atordoado, Dimas esboçou um silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de uma nova separação. Além da esposa, agora sabendo que está desencarnado, ainda vai ter que separar da mãe também, desse convívio materno, do qual ele estava se sentindo confortado, consolado, agora fora do corpo físico. Mas aí a mãe dele veio, fez uma intervenção direta, acrescentando, Dimas, eu vim até você porque você me chamou, recorrendo à nossa Mãe Santíssima. Contudo, não estou habilitada a lhe permitir ingresso em meus trabalhos, por enquanto, então não adianta o Dimas pensar que vai acompanhar a sua mãe, tanto quanto André Luiz não acompanhou a sua mãe, cada um sabe, está em uma escala de evolução. Então ele não tinha, nesse momento, acesso a onde ela estava trabalhando, é isso que ela disse para ele. Esse irmão Jerônimo, nosso irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá ao serviço de sua restauração, tenha confiança nele. Irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir no outro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Em seguida, sussurrou alguma coisa, algumas palavras que somente eles dois podiam se ouvir, né? E logo após, o Dimas sai do colo de sua mãe, né? Se desvencilha do colo dela e avança em direção meio cambaleante ainda, né? Para o Jerônimo, beijando a mão do Jerônimo, né? Respeitosamente. Jerônimo, inclusive, explicou de uma forma fraterna de que ele estava cumprindo um dever, não fez nada mais do que cumprir esse dever que trouxe de altas esferas. Dimas continuou a agradecer, e Dimas, agora recém-liberto, trazia um olhar meio nevoado, como diz aqui, de pranto, chorando, né? Entre uma alegria, entre a dor, entre a saudade, entre a esperança, toda essa confusão emocional, e a sua mãe amparou mais uma vez, animando. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus, em manifestação inicial de alegria pela sua vinda. Entretanto, a sua posição, Dimas, é a do convalescente cheio de cicatrizes, a exigirem socorro. Por isso que o Jerônimo vai te levar para uma casa de imediato socorro. Fale pouco, ore mais, não se aflija, Dimas, nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho, fique tranquilo. Seja dócil, sobretudo para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da Terra. É interessante que ele era um trabalhador espírita,
Ele era um trabalhador de mão cheia, milhares de pessoas foram socorridas por ele. Então, embora iletrado, vivendo no interior do Rio de Janeiro, mas ele era uma pessoa bondosa, tinha a sua bondade. E toda essa dificuldade em um processo de desencarnação. Então, a desencarnação, embora seja uma operação simples, mas não é tão simples assim, né? Eu não estou querendo contrariar o André Luiz quando ele faz essa afirmação no livro Nosso Lar. Mas pelo que eu estou vendo aqui, é simples e não é, né? É simples, cada caso é um caso. O Dimas, pelo menos, é a primeira. São 5 casos de desencarnação que nós vamos acompanhar nesse livro. Esse é o primeiro caso. Mas a gente está vendo aqui que o Dimas, pelo menos, está dando algum trabalhinho aqui, né? Bom, acompanharemos os seus despojos até a última morada, a fim de que você faça o exercício preliminar para a grande viagem que ocorrerá dentro de breves minutos, sustentados pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Essa grande viagem é sair de onde nós estamos, terra, e ir exatamente para onde ele vai ser abrigado na chamada Casa Transitória de Fabiano, que fica exatamente na ionosfera. Então fica bastante distante da crosta. Para ir para essa região realmente é um processo ascensional, é uma subida realmente para a ionosfera, dentro de parâmetros de o que é subida, o que é descida, né? Mas é exatamente para condições fora da crosta terrestre. Não tema, Dimas, pois já se preparou para recebermos a cooperação, semeando bem em longos anos de atividades espíritas. Então você, pelo menos algumas coisas você fez, você está merecendo esse socorro especial. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você se encontra. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, o cadáver de Dimas estava lá, né, prestes a partir, acrescentou sua mãe sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão. Então a mãe dele está pedindo para que ele pudesse ir até o caixão, olhar para o corpo que ele utilizou durante mais de 50 anos, né, e pudesse contemplar com o espírito de gratidão. Então ele ia olhar para o próprio corpo, né, e poder realmente agradecer a Deus aquele templo do qual ela chamou exatamente um aparelho que serviu fielmente durante tantos anos. Então agradeça esse corpo. Foi o seu melhor amigo, esse corpo, companheiro de longa batalha redentora. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu, olha, a mãe para o filho, né? Lamento, Dimas, os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos da realidade do espírito. Não se detenha, Dimas, nas lágrimas delas ou deles, né, que derramam absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Estão desesperados lá, mas você está tranquilo aqui. É claro que vai ter essa sensação amargorosa da saudade, vai. Mas você, nesse momento, sob esse palio de tanta ajuda, tanto auxílio, contenha-se, embora sua esposa realmente esteja absolutamente angustiada com essa partida. Você sabe agora, mais do que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre na sinfonia morredora da vida. Dimas, abstenha-se, pois, de responder por enquanto às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhe ainda e sempre inestimável amor. Nesse momento, você não dê atenção. Você agradeça o corpo que você tem, olhe, contempla, agradeça a Deus, essa máquina maravilhosa que te serviu tanto aqui na Terra como reencarnado. Quando você estiver melhor, depois do tratamento na casa transitória e tal, você estiver mais equilibrado, aí você poderá voltar, auxiliar, consagrando-lhe sempre esse convite ao amor, ao bem, ao trabalho. Dimas, nesse momento, procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente, daquele ambiente doméstico. E, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternais ou maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios,
porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo o intenso desejo, Jerônimo aproximou-se de um sensível irmão que estava acompanhando o velório lá, né, do irmão encarnado, e tocou-lhe a fronte com a destra luminosa. Olha que fato interessante. Então, o Dimas queria orar, mas estava com um raciocínio meio destrambelhado, não teve condições de fazer uma prece naquele momento. O Jerônimo, percebendo a situação, ele vendo um encarnado, ele vai utilizar esse encarnado, o que ele vai dizer assim, né, e o companheiro, declarando-se sentir inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos. Mas, na realidade, esse que estava acompanhando o corpo, o cadáver de Dimas, ele estava sendo influenciado pelo próprio Jerônimo para fazer essa prece que o Dimas não estava conseguindo fazer. Sob a influência de Jerônimo, o companheiro orou sentidamente. Dimas experimentava imensa consolação graças ao gesto do amigo Jerônimo. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o caixão foi fechado e iniciou-se o cortejo silencioso. Seguiam ao fim do cortejo, quer dizer, vai o cortejo, nesse caso, o cortejo da casa até o cemitério, andando por algumas ruas, nas cidades de automóvel, carros, né, aqueles papa defunto lá que tinha no Rio de Janeiro, tem muito disso. Nesse caso, eu imagino que eles iam carregando o caixão a pé, né, cidade interior e tal, então iam da casa de Dimas até o cemitério. Seguiam ao fim do cortejo, dentro dessa procissão, digamos assim, mais de 20 entidades desencarnadas, inclusive Dimas seguiu o cortejo. Então o próprio desencarnado estava acompanhando o cortejo com esse grupo de espíritos e com um grupo de encarnados nessa procissão. Abraçados à genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. No círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre os espíritos que ali estavam, imperava a tranquilidade e equilíbrio. Prosseguiam calmamente quando nos acercamos do Campo Santo, do cemitério. Estranha surpresa empolgou André Luiz nesse momento, porque o André Luiz está para narrar para nós o que ele viu e trazer para nós a sua narrativa, o que ele viu, dentro das suas percepções. Quando ele chegou perto do cemitério, o que ele vai narrar para nós nesse 15º capítulo? Ele ficou surpreso. Ele disse, nenhum dos seus companheiros, exceção do Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que André Luiz via. E o interessante, né? O Dimas, da sua casa, acompanhando o seu cadáver até o cemitério. Esse é um ponto interessante que o André Luiz nos traz. E o outro, que o André Luiz, quando chegou no cemitério, ele percebeu, ficou espantado, porque ele mostra as grades da necrópole, ou seja, do cemitério, estavam cheias de espíritos em gritarias ensurdecedoras. Então, em cima dos muros lá daquela, não sei como é que é esse cemitério, mas cemitério nas grades, cheio de espíritos fazendo um maior barulho, maior gritaria. Verdadeira concentração de indigente, ele usa o termo vagabundo. Eu botei a palavra indigentes, sem corpo físico, apinhavam-se à porta do cemitério. Então, cheio de, me perdoe, marginais das leis de Deus, né, que estão fora à margem da lei divina, estão ali, né, como verdadeiro, eu repito, o uso vagabundo é utilizado na obra. Eu usei a palavra indigente, mas vários espíritos nessas condições, verdadeiros indigentes, lá no cemitério fazendo essa barulheira toda, esse bagunço todo, com um objetivo, tem um objetivo, né? Estavam apinhados na porta do cemitério. Endereçavam sarcasmos e piadas a longas filas de amigos dos mortos. No entanto, ao perceberem a presença da expedição, daqueles espíritos que estavam acompanhando o Dimas, né, o cortejo, mostraram carantonhas de tédio, e um deles, inclusive mais decidido, depois de fitar-nos, com desapontamento, bradou aos demais, não adianta, esse aí já é protegido. Quer dizer, sempre, qualquer defunto chega lá, se não for protegido, eles vão fazer alguma coisa, e vocês vão ver o que eles fazem. Esse aí não teve jeito deles quererem realmente fazer, nas suas balbúrdias, querer sequestrar ou roubar ou vampirizar alguma coisa desse corpo, olha só. André indagou do padre Hipólito o que significava aquilo dali, aquela bagunceira toda, tantos espíritos, tantos vagabundos, que é o termo que ele usa realmente, né, na porta do cemitério. O Hipólito, o ex-sacerdote, não se fez de rogar. Nossa função aqui, André, acompanhando os despojos, na realidade,
não se verifica apenas no sentido de exercitarmos no desencarnado os movimentos iniciais de libertação, como nós fizemos. Nós acompanhamos o Dimas desde o começo para a sua libertação. Mas também nós temos uma outra missão, que é a sua defesa. Então, além da libertação, nós precisamos acompanhar para defendê-lo, o corpo dele também. O corpo físico agora em decomposição, mas defendendo o quê? Já é um cadáver. Esse é que é o detalhe. Nos cemitérios, costuma congregar-se compactas fileiras de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes fluidos animalizados ou resíduos vitais. Esse é o detalhe. No livro, no capítulo, fala em resíduos vitais. Eu uso o termo fluidos animalizados. Por quê? É com exatamente o quanto de fluidos animalizados, de corpos cadaverizados em processo de decomposição que são atacados, essas vísceras, que eles conseguem realmente acumular um quanto dessa energia ou desses fluidos animalizados para aprontarem, normalmente no campo da sexualidade, na chamada vida extrafísica. Eles conseguem exercer, digamos assim, os desequilíbrios sexuais como espírito desequilibrado nessa área, utilizando exatamente esses fluidos animalizados, para nós entendermos. Por isso que eles acabam exatamente fazendo essas subtrações. Na realidade, eles extraem, vampirizam o resto de fluido vital ou de fluido animalizado ou resíduos vitais dos cadáveres. Por isso que eles ficam apinhados nos cemitérios com esse objetivo. E muitos deles, para quem não sabe aqui, chegam a fazer tráfico. Como? Tráfico de fluido animalizado, sim. Assim como eles, em nosso lar, nós vamos ver que antes do Ministério da Regeneração era um departamento, que era o chamado Departamento da Regeneração, havia tráfico de alimentação para aqueles que eram rebeldes à ordem do governador para diminuir o processo de alimentação. Havia tráfico de alimentação com espíritos que já estavam recolhidos em nosso lar. Então imagine nessas regiões em que há esses malfeitores, né, esses, palavras do André Luiz, verdadeiros vagabundos, que ficam exatamente nas portas dos cemitérios para poder fazer exatamente essa vampirização ou extração das energias animalizadas das vísceras dos cadáveres, para eles também poder, em algum momento, até fazer tráfico para o uso no campo, normalmente, da sexualidade, para que eles possam sentir tudo que se sente no físico no mundo espiritual. Ou seja, os ápices dos prazeres da sensualidade que a energia da erótica no corpo físico se consegue, no mundo espiritual não se consegue. Né? Você chegar exatamente a um ápice em um processo de uma comunhão sexual de espírito desequilibrado. Mas com os fluidos animalizados eles conseguem. Por isso que eles vão atrás desses fluidos, porque eles ficam muito mais ligados com as sensações físicas, já com as energias animalizadas que são extraídas no cemitério, extraídas inclusive em matadouros, esses fluidos vitais são extraídos de vários lugares. Então eles utilizam isso para manter o seu desequilíbrio, normalmente na área da sexualidade. Não só, mas sobretudo nessa área. Por isso que se fala dos vampiros, a ideia do vampiro, o mito do vampiro, na metáfora do vampirismo, é exatamente o sugar o sangue. No fundo isso é metáfora, mas é exatamente essas energias animalizadas, para que eles possam viver de uma forma animalizada, muito próxima ao corpo físico, em outras regiões fora da Terra, aquilo que eles ainda têm muita vontade de viver, como estivesse na Terra. Ante a estranheza de André, Hipólito considerou: não é para admirar, André. O Evangelho descrevendo o encontro de Jesus com os endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que haviam entre os sepulcros. Reconhecendo bem a inexperiência no trato com a matéria religiosa, né? O padre sabia que ele não tinha muita experiência religiosa, o padre ainda disse: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrestre possuem erradas noções acerca do diabo, mas inegavelmente os diabos existem. Nós somos nós mesmos, quando, desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Aí o André Luiz: mas que paisagem repugnante, exclamei, André Luiz dizendo, surpreendido, né? Interrompendo essa instrutiva explanação do Hipólito. É verdade. O interlocutor concordou e disse: o quadro é bastante asqueroso, né? Todavia, é reflexo do mundo onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. A observação me satisfaz integralmente. A observação do padre Hipólito satisfez André Luiz diante das suas dúvidas, aquilo que ele via, não estava entendendo nada.
tu vejam que o Hipólito fala em questão de Satanás, do diabo, vai falar do evangelho, dos sepulcros. Olha o que ele fala aqui do evangelho, ele está falando exatamente isso, né? Que isso é citado no próprio evangelho, né? Em relação a essas perturbações. Então, diante dessa realidade, a observação satisfez André Luiz. Logo após, ante os meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, num ataúde momentaneamente aberto, quando se acontece, né? Antes de enterrar, você abre aquele, faz aqueles outras conversas que se tem lá ao redor do morto, né, dos encarnados. Então, o Jerônimo se inclinou piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto, antes da inumação, antes de fazer o sepultamento, e através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processos indescritíveis na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem dessas energias finais do corpo em decomposição de Dimas. Então imagina o que é um ambiente de cemitério. Não é um ambiente para qualquer um. No meu modo de pensar, pelo que eu estou vendo aqui, que o André Luiz está contando para nós, realmente é um ambiente bastante, em algum momento, visto sob o ponto de vista, asqueroso. Porque imagina realmente traficante de fluidos animalizados, né, de energias vitais. Um espírito como o Jerônimo teve que fazer um passo longitudinal antes de enterrar o cadáver de Dimas e fazer a dispersão, a desintegração, porque senão esses vampiros ficariam presos a esse corpo, ainda que enterrado, para tentar extrair essas energias e fazerem lá as suas arruaças. Então mundo, a Terra realmente é um planeta extremamente inferior, não tem como pensar diferente vendo isso aí. Completada a curiosa operação, tive a minha atenção voltada para gemidos lancinantes emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante vasto necrotério de almas. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiravam a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que eu ouvia no sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei. Que sente, minha irmã? Que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabes? Oh, o senhor chama-me irmã. Quem sabe me auxiliará para minha consciência torne a si mesma? Se é possível, ajude-me, por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei neste pesadelo que o senhor está vendo. Tentava erguer-me debalde e implorava estendendo minhas mãos. Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, eu sou capaz de morrer. Acorde-me, por favor, acorde-me. Pobre criatura, exclamei, distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignorava que seu corpo voltou ao leito das cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhante condição de desespero. Ele estava morto, estava no cemitério, o corpo já enterrado e achava que ainda podia voltar, que ainda estava vivo. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em um ataque de revolta inútil, mas antes que explodisse em rugido de dor, acrescentei. Já orou, minha irmã? Já orou, minha amiga? Já se lembrou de Deus? Quero um médico depressa, diz ela. Só ouço padres, bradou irritadiça. Não posso morrer. Despertem-me, por favor, despertem-me. Jesus é o nosso médico infalível, tornei, dizendo, o André Luiz dizendo, Jesus é o nosso mestre infalível, dizendo para ela. E indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele assista e cura. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse,
gritou estentoricamente: chame o meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Da fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo minha sensibilidade, diz André Luiz. Compreendi, então, que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. E, examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-se da cabeça, penetrando chão adentro. Diferente de Dimas, até o rompimento desse fluido prateado que ligava o cérebro perispiritual ao cérebro do cadáver cortado por Jerônimo, era prateado. No caso dessa senhora, que o André Luiz percebeu lá no lado da tumba de Dimas, era uma energia negra, era uma energia que descia para baixo do túmulo, né? E estava ligado ao corpo, diretamente ao corpo, caracterizando exatamente esse processo, acompanhando a decomposição do corpo. Então, nessa penetração do chão adentro, ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando de mim se aproximou uma simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade: meu amigo, não se aflija não, André. A advertência não me soou bem. Ele ficou chateado, para ele não se afligir, ele estava aflito naquele momento, André. Como não? Como não me preocupar diante de uma infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la dessa perigosa ilusão? Isso André Luiz querendo dar uma de herói, né? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloravam do raciocínio à boca? Longe de o interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente: compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência, André. Quanto a mim, eu sou do posto de assistência espiritual aqui do cemitério. Desarmado pela serenidade do interlocutor, André Luiz se renovou, né? Ficou mais tranquilo, reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, outra vez o termo, não estava desprovido de servidores do bem, ou seja, tinha espírito ali trabalhando no cemitério também. Tem muita coisa ruim, mas tem uns bons espíritos também ali trabalhando. Tem postos de trabalho lá. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante. E, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar dos nossos cuidados, nós não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui após deliberado desprezo pelas sublimes patrimônios da vida humana. O André Luiz diz que atingiu um sentido oculto daquelas explicações, porque o cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores e ociosos, desencarnados, se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Ou seja, quantas pessoas desencarnam com esses títulos, né, até de malfeitores e de pessoas ociosas, preguiçosas, etc. Era o que o André Luiz chama de, no latim, similia similibus, né, semelhante atrai semelhante, em ação cumprindo-se os ditames da lei do progresso. Castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei a infeliz e impus o meu propósito de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda. Equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática pelo convívio diário com a dor, nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrência comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamado ao testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, sequiosa de novidades efêmeras.
O resultado foi funesto. Findo o parto difícil, sobrevieram infecções, febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que nos últimos instantes do vagilo dos filhinhos, tenro despertaram-lhe os instintos de mãe e a infortunada combateu ferozmente com a morte, foi mais tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos visitadores em custosa tarefa de benefícios aos recém-desencarnados têm vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar a existência de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recurso, pelo menos, para aliviar dessa energia, diz André Luiz para esse guarda. Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar esse grilhão? Que diz? Objetou o guarda, surpreso. Não pode ser. Temos ordem. Por que tamanha exigência? Insistiu o André Luiz. Por que não pode? Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência dela, abandonada como possessa de revolta a destruir o que encontrasse. Não tenho direito, como mãe infiel, ao dever de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequeno, que ela morreu no parto, nós vimos aqui, né? E, como esposa desatenta, as obrigações não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto, que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertado e dormirá ao sono reparador em instância de paz, que nunca falta aos necessitados reconhecidos as bênçãos de Deus. A lição era dura para André Luiz, mas era lógica. Infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me outras zonas de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo. E designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou: venha e escute esse velhote a isso de cócoras sobre o próprio túmulo. Acompanhando o meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o fundo. Ai, meu Deus, dizia o velhote, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-os a aproximação, rogava súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorro-me, socorro-me! Debalde, enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não houve, informou o sentinela. A mente dele está cheia de imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação e, como vê, não podemos em sã consciência facilitar-lhes a retirada porque iria castigar os herdeiros, exorzi-los diariamente, porque não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração. O servidor otimista acentuou: não há motivo para tamanha sombra, André. Estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que, no fundo escuro do sepulcro, se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subracrostais,
tal o estado deplorável de suas consciências, atraídas para as trevas pesadas. Poxa, está falando em regiões até abaixo do solo, hein? Atração de mentes enegrecidas que não ficam nem no chamado umbral, vão para regiões subcrostrais, regiões infernais mesmo. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador cônscio do serviço a realizar, acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-nos apóstolos. Agradeci ao amável informante profundamente emocionado pelo que vira e despedi-me de forma rápida. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, a minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhes as opiniões e os informes? Testemunhos valiosos poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. E minha esfera pessoal de observação não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna e no derradeiro transe carnal minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu-me o propósito e falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Manifestei-lhe então reconhecimento, enquanto o recém-liberto aquecia, bondoso, aos meus desejos. Sente-se ainda o fenômeno da dor física, Dimas? Guarda integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortável. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto e pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Perguntou André Luiz. Como é que você está? Como é que você está no tato, visão, audição, paladar, essas coisas do time? Olha, eu tenho os 5 sentidos em função perfeita. Você sente fome, Dimas? Chego a notar o estômago vazio. E ficaria satisfeito se recebesse algo de comer, sim. Mas esse desejo não é incômodo ou me tortura, não. Você tem sede? Sim. Embora não sofra por isso. Ia continuar curioso o inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou-me a pesquisa asseverando. André, você pode intensificar o relatório das impressões quando deseje, interessado em colaborar. Na criação da técnica descritiva da morte, certo, porém, que não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais. Ou seja, se Dimas está dando essas respostas para o André Luiz, se fosse consultar o Jorge ou qualquer outro, teriam outra resposta, porque não existe uma desencarnação igual a outra que eu estou dizendo. Não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante os meus impulsos juvenis de saber e, amparando Dimas carinhosamente, efetuamos um satisfeito a viagem de volta para a casa transitória de Fabiano, onde ele seria recolhido para essa readaptação à vida espiritual, que vai ocorrer com aqueles que mereçam. Não é para qualquer um, evidentemente, em algum momento uns são sequestrados, não, uns ficam nas mãos desses malfeitores. André Luiz, o termo vagabundo, não deve ser simples realmente para ficar na mão desses cidadãos como perispírito, inclusive o corpo já vampirizado, além do perispírito ficar sob cabresto. Então, como essa senhora, né, que morreu no parto, presa ainda ao corpo, desesperada, não sabendo que desencarnou, porque como grávida não levou a sério a gravidez e daí realmente acabou provocando a sua própria desencarnação com aquelas infecções generalizadas. E o velhote também preso ao dinheiro, preso aos cifrões, etc., ainda preso lá no túmulo, vivendo no cemitério. Cada situação é uma situação, né? Mas que nós possamos nos preparar, porque nós vamos ter mais 4 casos de desencarnações, né? Esse foi um deles, de um espírita, diga-se de passagem. Dimas era um espírita, né? Um espírita simples, iletrado, mas ele espírita. Ele vivia para o movimento espírita e teve realmente a graça de ter essa proteção aí
embora toda essa dificuldade, tá? Na quarta-feira vamos falar de outras possibilidades de desencarnações então, tá bom? Uma ótima noite para todos, um bom final de semana. Muito obrigado a todos os presentes aqui e que possam orar, nós possamos orar juntos, a fim de que possamos nos preparar para essa viagem inevitável e possamos dar menos trabalho para os nossos amigos espirituais, né? Menos trabalho. Um grande abraço para vocês.